Entre giros e contragiros, meneios e mesuras, minuetos, valsas. Assim nasce a dança do mestre Sala da porta-bandeira. Claro, cada lugar com o seu jeito, a sua cultura, mas a dança se traduz em um único movimento, que é o sentimento do amor. O amor à arte que encanta os nossos olhos e energiza o nosso espírito. Estou falando dela que é belíssima, a porta-bandeira, e ele com seu garbo e elegância, o mestre Sala. É isso, uma dança que encanta e tem magia, que seduz com gestos simples, resgatando através do tempo a nossa ancestralidade. A nossa dança, ela é ancestral e é por isso que nós precisamos fortalecê-la. Agora vem a melhor parte de tudo isso, os grandes mestres que nos encantam. Com vocês, os grandes poetas e poetisas da dança do carnaval brasileiro, mestre Sala e porta-bandeira, abram alas para a beleza, o encanto e a magia. Com vocês, os nossos belos casais. Espero que vocês gostem. Até breve. Eu sou o Reginaldo, mais conhecido como Pingo. Pingo porque eu nasci de 6 meses e meio e cabia dentro de uma caixa de sapato. É um apelido que já vem desde a minha casa, desde a minha família. E assim, a minha paixão pelo carnaval também começou através da minha família. Minha mãe, que era uma apaixonada por carnaval, me levou para desfilar numa escola de samba chamada Palmares, onde eu desfilei pela primeira vez aos meus 7 anos de idade na ala das crianças. E desde então nunca parei. Da ala das crianças eu, depois de um tempo, fui desfilar na ala show, rodando pandeiro. Gostava muito de sair rodando pandeiro na bunda das mulatas. Aí passou, né? Aí no ABC Paulista mesmo, em São Caetano, na cidade onde eu moro, ia ter o carnaval. E eu ia desfilar numa escola de samba chamada Acadêmicos da Vila Gerte, na ala show. Eu cheguei a perguntar pro presidente como é que vai ser, né? Já tá abrindo vaga pra ala show, né? Que eu queria desfilar. Aí ele chegou pra mim e falou assim, eu tô precisando de um segundo mestre Sala, não tem como você fazer pra mim? Eu falei, pô, mestre Sala, cara. Mas eu não sei, eu não tenho noção do que é, de como fazer isso. Ele, não, é facinho, você aprende rápido, você aprende rapidinho, é facinho. Aí eu iniciei a minha trajetória como mestre Sala. Dentro do possível, tentei aprender, né? Naquele ano, no ano de 1998, foi meu primeiro ano como segundo mestre Sala. Aí de lá pra cá eu fui tentando aprimorar isso. Quando chegou no ano de 2001, um amigo virou pra mim e falou assim pra mim assim, eu vou desfilar numa escola, em São Paulo, cara, você não acredita. Eu vou sair lá no Vai Vai. Eu falei, nossa, que bacana, né? E assim, eu conversava bastante com esse amigo, sempre soube que minha escola do coração era o Vai Vai, até porque eu ouvia muito a minha mãe falar do Vai Vai, contar como eram os desfiles. E ele me chamou para fazer o teste, como mestre Sala adolescente na época. Eu falei, vou lá, né? O não eu já tenho. Quando eu cheguei para fazer o teste, na época
primeiro casal era Renato e Fabiola. A hora que eu vi os dois saírem pra dançar, me bateu um desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, cara? Até porque, assim, eu não tinha o conhecimento necessário pra estar ali, né? Era totalmente diferente. Eu vinha do ABC, né? Como o pessoal diz, uma cidade de interior, né? Para São Paulo, que era uma outra realidade. E quando eu fui fazer esse teste, eu comecei a passar mal, bateu um desespero. Eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Aí saí para dançar, né? Cheguei, fiz o que eu sabia. Tentei fazer o que eu sabia, né? O pouco que eu sabia, eu fiz. E na época, a Isabel Regis pegou e falou, olha, você tem muitas coisas para melhorar e tal, mas você vai aprender, né? Pode continuar vindo. Ela me abriu essas portas aí. E desfilando pelo Vai-Vai em 2003 foi meu primeiro desfile como terceiro mestre-sala. Para mim, uma experiência fantástica. Aí se passaram mais 3 anos. Passou 2003, 2004, 2005 e desfilando como terceiro mestre-sala. Quando chegou no ano de 2006, eu estava com o mesmo pensamento, pô, sou terceiro mestre-sala. Para mim aquilo já era ótimo, porque assim, poxa, eu já estava na escola do meu coração. Eu já tinha em mãos um vídeo, alguma coisa para um dia mostrar para o meu filho, possivelmente para os meu neto, que um dia eu participei da escola de samba do meu coração, eu fiz parte, eu de alguma forma contribuí. Quando chegou no ano de 2006, faltando 40 dias para o carnaval, fui surpreendido, né? Falaram para mim assim, tá tendo uma reunião aqui na quadra, preciso de você aqui antes do ensaio. Eu falei, tô indo para a quadra. E quando chegou nessa reunião, viraram e falaram assim, todo mundo falou assim, gente, a partir de hoje, o primeiro casal que vai para a avenida é Pingo e Paula. Eu entrei em desespero, não sabia o que fazer. Eu lembro que aquele dia eu estava tão atordoado. E eu lembro que aquele dia, a hora que deu a pausa no ensaio, eu desnorteado, peguei e fui na direção da minha mãe, que estava sentada, que era quem sempre me acompanhava nos ensaios, quem estava sempre ali me acompanhando. Eu peguei e eu me lembro até hoje da minha reação. Eu cheguei, eu olhei pra cara dela e falei assim, o que foi? Eu falei, mãe, a senhora não sabe. O que aconteceu? Eu falei assim, olha, me colocaram de primeiro mestre-sala. Ela falou, meu Deus do céu, eu entrei em desespero. Porque assim, perante a responsabilidade que tinha, era muito grande. Poxa, eu substituí, né, Renato e Fabiola, que era um casal que estava há 10 anos na escola, 10 anos trazendo nota máxima. Querendo ou não, a escola já estava habituada com eles trazendo a nota máxima. Era aquele ponto da apuração, que assim, a apuração estava tensa. Quando eu falava mestre-sala e porta-bandeira, o pessoal saía para tomar uma água, para respirar, porque sabia que já podia esperar o 10 no quesito. Né? Pelo menos na época era dessa forma, né? E assim, quando aconteceu isso aí de pegarem e mudarem faltando 40 dias pro carnaval, muitas pessoas duvidaram. Muitas pessoas não acreditaram, falando, meu, vai ser complicado esse ano.
tal, né? E quando aconteceu a apuração, que a nota veio, que nós conseguimos alcançar o objetivo, foi muito satisfatório. A felicidade foi imensa, a emoção foi imensa. Você olhar e ver assim, falar, caramba, eu consegui ajudar minha comunidade. Na época ainda, se não me engano, não lembro a colocação que o Vai-Vai estava, mas não estava, acho que não ia, estava em quinto, sexto lugar, e quando abriu Mestre Porta-Bandeira pulou para segundo por conta da nota máxima. Para nós foi gratificante. E é gratificante até hoje estar defendendo o ponto máximo da escola, estar na escola do meu coração. Quando eu falo que eu estou é porque eu não vou ser eterno, em algum momento vou ser substituído, ninguém é eterno. A única coisa que fica é o pavilhão, é o amor que nós temos por ele. E a visão que eu tenho referente a Mestre Sala e Porta-Bandeira é que, em primeiro lugar, a dedicação, o amor, a humildade. Eu sou aquele cara que eu prego muito pela dança tradicional, mas assim, é possível você fazer uma junção do tradicional e do moderno. E, como eu digo sempre, o que faz o trabalho satisfatório é a nossa dedicação, é a humildade. Para mim é gratificante, estar sendo mestre sala é gratificante de diversas formas. Dentro desta arte, depois que eu comecei, meu sobrinho quis se tornar mestre sala também. Hoje ele é segundo mestre-sala do Mocidade, Diego. Meu filho se tornou mestre-sala Menina Independente. Isso para mim é muito gratificante, saber que o legado pode continuar. E eu não tenho palavras para descrever tudo isso. Quanta felicidade essa arte me trouxe. Olá, o meu nome é Paula Penteado, eu sou primeira porta-bandeira da Escola de Samba Vai-Vai. Eu tô aqui para contar um pouquinho da minha trajetória, né, nesse mundo do carnaval. Eu sou bisneta de um dos fundadores da Escola de Samba, então eu posso dizer que eu nasci dentro da Escola de Samba. A gente brinca dizendo que nós, né, da família Penteado, não tivemos muitas opções a não ser do carnaval, né? Meu bisavô foi um dos fundadores, o Frederico Penteado, mais conhecido como Fredericão da Zabumba. Depois tem o meu avô, João Penteado, e o meu pai, Fernando Penteado, atuante até hoje, grão-mestre do Carnaval de São Paulo pela UESP. E hoje eu tô aqui para contar um pouquinho dessa minha trajetória, né? Eu comecei a desfilar na Escola de Samba Vai-Vai com 4 para 5 anos de idade, né? Eu faço 5 anos em março, então eu tinha 4 ainda, no ano de 86. E foi muito bom porque eu comecei campeã do carnaval, na verdade tricampeã, porque Vai-Vai ganhou 86, 87 e 88. Então,
Já comecei bem, sendo tricampeã do carnaval, né? Desfilei na ala das crianças, né? Geralmente é onde a gente começa. Coincidentemente, ela é até hoje, né, cuidada pela ala, a ala de compositores é cuidada pela Cleusi Penteado, que é a minha tia. Essa ala tem 50 anos já, então é uma ala bem tradicional da escola. Depois disso, em 89, 90, eu fui porta-bandeira pela primeira vez, né, ainda na Tiradentes. E o meu desejo de ser porta-bandeira foi justamente porque eu era bailarina, fazia balé, né? A minha mãe, conversando com os médicos, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu era uma criança hiperativa, não mudou muito, hoje em dia eu sou uma adulta hiperativa, mas os médicos orientaram a minha mãe a me colocar para fazer algum exercício, alguma atividade extracurricular. E ela me colocou no balé. Então eu me apaixonei pelo balé e quando eu vi a porta-bandeira com os giros e graça e elegância, eu mudei ali e resolvi ser porta-bandeira. Depois de tudo isso, o Vai-Vai chegou a ir para a parte do AMB, e aí ali eles cessaram a casal de mestre porta-bandeira mirim e eu voltei para a aula das passistas. E eu acho que o mais surpreendente é que quando eu fui passista de novo, depois de ser porta-bandeira, eu tive certeza que o meu lugar era como porta-bandeira, né? Eu gostava, assim, eu gosto de samba no pé, eu gostava de ser passista, mas eu não era a minha essência. Sou a primeira porta-bandeira da escola desde 2006, junto com o meu mestre-sala, o Reginaldo Pingo. E estamos defendendo aí, ajudando a defender os títulos da escola desde então. Quero agradecer o grande culpado, que é o meu pai, né? Porque ele me incentivou. Quando eu quis ser porta-bandeira, ele fez me incentivar sempre do que a gente quer fazer, né, dentro da escola. E é uma honra carregar o pavilhão onde o meu... E aí, eu não falei lá no comecinho, mas foi meu bisavô que idealizou, né, a coroa, os ramos de café e as cores da escola. Então saiu da mão dele e veio para minha mão. É uma honra muito grande poder fazer parte da escola, é uma honra muito grande poder carregar o pavilhão máximo, que é o símbolo maior de uma escola de samba. Eu faço com muito orgulho, com muito empenho, e poder aí compartilhar com o nosso povo da Bela Vista, né? O nosso povo do Bexiga, e é minha casa desde que eu nasci praticamente. Bom, isso é um pouquinho da minha trajetória, eu tentei resumir para não ficar muito longo o vídeo. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Paula Penteado. Oi, tudo bem? Aqui quem está falando é o Chiquinho, mestre-sala da Imperatriz Leopoldinense, que ao lado de minha mãe Maria Helena fizemos histórias dentro do carnaval. E é com muito orgulho que eu tenho que falar que foram anos maravilhosos. 4 estandartes de ouro, 6 títulos e muitas coisas boas aconteceram na nossa vida. Filho de uma mãe guerreira, de uma mulher trabalhadora, moradora de comunidade, nós conseguimos vencer e levar a nossa comunidade ao auge. Graças a Deus, graças à luta da minha mãe, que é uma guerreira, conseguimos histórias dentro do carnaval. E hoje nos consideramos um ícone muito importante para a história da nossa cultura. Então é com muito prazer, né, de falar de Imperatriz, de falar eu e minha mãe, na Marquês de Sapucaí, o povo todo delirando, gritando o nosso nome, ovacionando a nossa dança. Meu amor pelo samba vem do meu DNA, porque meu avô era o Natal da Portela, o grande lendário patrono, que era pai do meu pai, né, o Mazinho, que também foi muito participativo no samba. Na Rio Tu, ele coordenava a concentração lá do Sambódromo.
ele, junto com a minha mãe, fizeram um pedido para que tivesse um espaço para os sambistas desfilarem, né? Sem ser na Rio Branco, um espaço organizado. Aí o Pedro Valente, junto aos políticos da época, resolveram criar e fazer o sambódromo. Então, minha história vem desde os meus avós, dos meus pais, e eu sou filha da grande porta-bandeira da lendária Vilma Nascimento, o Signo da Passarela. Desde muito pequena eu vivo o samba, né? O samba corre nas minhas veias. Lá em casa o samba era muito presente. Eu acompanhava minha mãe nas gravações, nos shows. Eu, com um aninho, entrei na quadra da Portela levando flores para minha mãe. Eu pegava as indumentárias das fantasias dela, os chapéus, usava. Eu já apresentei o meu gosto pela arte desde muito nova. A minha mãe criou uma ala na tradição de mestre porta-bandeira mirim. Eu quis participar, minha mãe não queria que eu fosse porta-bandeira, ela não queria de jeito nenhum que eu fosse. Aí eu pedi muito, porque eu queria muito. Aí na época o presidente era meu tio Nésio, junto com o Jorge Paz Leme, saudoso Jorge Paz Leme. Fizeram a cabeça dela e ela deixou eu participar dessa ala. Ela me ensinava como a todos da ala, né? Não tinha ensinamento especial. Lembro que a gente treinou um mês assim pro carnaval, acho que era as terças-feiras. E eles acharam que eu me destaquei desde a ala. Fiquei 2 anos na ala, depois eu passei a ser a terceira porta-bandeira da minha mãe. Sempre admirando, venerando, né? Aquela magia, minha mãe, muito linda, minha mãe é maravilhosa, né? Carisma única. E quando a minha mãe resolveu parar de dançar, foi um ano que não contou ponto no acesso, o casal de mestre sala porta-bandeira, ela saiu de preto protestando, né, contra isso, e ela passou a bandeira para mim, naturalmente. Eu não contei ponto no meu primeiro ano, eu tinha 16 anos. Aí no ano seguinte, a tradição já tinha ido para o especial, eu contei ponto. Aí ganhei meu primeiro estandarte de revelação. No primeiro ano eu tinha 16 anos. Aí no ano seguinte, a tradição já tinha ido para o especial, eu contei ponto. Aí ganhei meu primeiro estandarte de revelação. E aí começou, aí foi. No início foi muito difícil. Ela tentou preparar a minha cabeça para eu ser Daniela Nascimento, não ser uma cópia dela, que eu ia ser muito cobrada por ser filha desse mito, desse ícone. Realmente eu fui, tiveram as comparações, que eu acho muito injusto, né? São tantas portas-bandeiras porque só eu que querem que seja igual a Vilma Nascimento. Não existe outra. A minha mãe é única, a Vilma é única, o bailado dela é único, o brilho dela é único. E assim eu fui tentando construir o meu trabalho, ano após ano, aprendendo, melhorando, aceitando críticas, vencendo as críticas tanto no psicológico como na técnica. E eu acho que hoje em dia eu já consegui mostrar o trabalho, né, da Daniela Nascimento. Já me reconhecem como porta-bandeira Daniela Nascimento, graças a Deus. São 32 anos, se eu não me engano, 32 anos de porta-bandeira. E sobrevivi, fui muito feliz, assim, por ter dado prosseguimento ao legado da minha mãe, ser filha desse mito, desse ícone. Realmente eu fui, tiveram as comparações, que eu acho muito injusto, né? São tantas portas-bandeiras porque só eu que querem que seja igual a Vilma Nascimento. Não existe outra. A minha mãe é única, a Vilma é única, o bailado dela é único, o brilho dela é único. E assim eu fui tentando construir o meu trabalho, ano após ano, aprendendo, melhorando, aceitando críticas, vencendo as críticas tanto no psicológico como na técnica. E eu acho que hoje em dia eu já consegui mostrar o trabalho, né, da Daniela Nascimento. Já me reconhecem como porta-bandeira Daniela Nascimento, graças a Deus. São 32 anos, se eu não me engano,
32 anos de porta-bandeira e sobrevivi, fui muito feliz assim por ter dado prosseguimento ao legado da minha mãe. Hoje em dia ver minha mãe ali do meu lado não tem preço, não vejo a Vilma Nascimento, eu vejo a minha mãe. Esse ano então, depois do acidente, menos de uma semana que ela operou a cabeça, ela estava na avenida comigo, eu desfilei com uma emoção só, assim, olhando e vendo minha mãe ali. Foi um presente de Deus, é muito maravilhoso, gratificante de coração. Hoje em dia ela não tem certeza, mas só quem sabe os bastidores e o que acontece, a luta que é para a gente conseguir chegar e representar o pavilhão com muita garra, com muito carisma, defender as cores da escola, defender ali a pontuação para o jurado. É tipo uma guerra mesmo, mas no final tudo vale a pena, principalmente quando você faz por amor e tem o amor da família envolvido, o amor à arte da sua mãe também, o legado. E hoje em dia eu me sinto feliz por isso. Agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de levar a arte da minha mãe, assim, perpetuar a arte da minha mãe. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Laís. Parabéns por esse projeto, né? Eu acho muito importante, assim, que as pessoas mantenham a tradição da nossa dança, do nosso carnaval, do nosso samba no Brasil, né? Parabéns por isso e agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês um pouquinho da minha história. Grande beijo. Vamos na fé. Oi, tudo bom? Eu sou Ramon Carvalho, mestre-sala do Carnaval do Rio Grande do Sul. E vim aqui contar um pouquinho da história e do meu engajamento e todo o envolvimento, né, nessa cultura magnífica, dessa arte mágica, né, que é o bailado mágico do samba, né, essa dança aristocrática que é desempenhada dentro do frenético, movimentado e percussivo carnaval. Então, quero me apresentar de antemão, né, eu sou mestre-sala do carnaval e danço aí desde os anos 90, apesar de uma história curta, eu acho que tem um bocado de aprendizado aí nesse sentido. Então, carnaval gaúcho, né, esse carnaval mais encorpado, esse carnaval mais, vamos dizer assim, que tem altos e baixos, né, porque aqui a gente tem o inverno, a gente também está habitando um estado também preconceituoso, né? A gente tem que encarar isso de frente. Então, vários empecilhos, né, dão conta aí desta dizimação ou desse carnaval um tanto quanto mais enxuto, né? Diferente aí do carnaval do Sudeste. Mas o carnaval gaúcho ele não perde a tradição, não perde a magia e não perde a força da sua gente, da história do seu povo, né? Então o carnaval gaúcho, o carnaval aqui sulista, tem todas as configurações de um carnaval nacional, né? Então ele tem essa história, esse legado, né? A gente tem escolas de samba antigas aqui também, de tradição, que vamos dar um exemplo aí de Bambas da Orgia, que tem fundação em 1940, a própria Praiana, que revolucionou o carnaval aí nos moldes cariocas, é de 1960, e a história do carnaval gaúcho, ela é pautada, né, então em verso e prosa aí, como manda a rima do carnaval do Sudeste, de São Paulo, Rio, né, e outros lugares do Brasil. Então ele segue a mesma configuração e tem as mesmas características, né? E seguindo essa tradição, né, eu aprendi e fui obrigado a aprender também. Eu acho que contando um pouquinho da minha história, lá nos idos dos anos 80, eu fui assistir o carnaval na minha cidade, que acontecia bem no centro da cidade, numa rua bem tradicional aqui na cidade de São Leopoldo. E eu me interessei pela minha escola de samba Império do Sol, que deu origem, né? Então, tudo que eu tenho, tudo que eu aprendi e a história que eu carrego, né, eu lego sempre a essa entidade que me transformou como pessoa, como ser humano e como artista também. Eu tinha um sonho, então, de dançar, né?
e menino pobre da periferia, né, eu não tive acesso às artes. E foi na escola de samba que eu acessei, né, esse mundo mágico da dança, do mestre-sala e da porta-bandeira. E aí, como diz a Renata Sá Gonçalves, né, essa tríade magnífica e maravilhosa, que é a porta-bandeira, o mestre-sala e o pavilhão. E aí, toda essa magnitude, né, e tudo que envolve a arte da dança do casal de mestre-sala e porta-bandeira, eu fui aprendendo ao longo do tempo. E eu acho que isso é salutar, né, faz parte da cognição do aprendiz, né, ter toda essa bagagem de informações. Ela não é do dia para outro, né? Não é do dia para a noite, como a gente diz no jargão, e não é de um dia para o outro. Esse aprendizado a gente tem ao longo do tempo. Então, lá nos idos dos anos 90, final dos anos 90, eu queria ser passista da escola de samba, queria dançar, queria me lançar às artes carnavalescas, né? E eu fui muito instigado e incentivado pelo casal aqui que dirige a Império do Sol, que é o Alzemiro, né, o conhecido Miro, presidente, e a primeira dama, a Tânia. Então eu comecei lá de terceiro mestre-sala, em 1994 para 95, e depois, logo depois, né, com muito treino, muita dedicação e muita disciplina, eu consegui alcançar o posto de primeiro mestre-sala da minha escola de samba, que, claro, obviamente se tornou minha escola de samba do coração. E ali eu aprendi uma série de coisas. Eu me interessei pela parte técnica do carnaval, me interessei pelos enredos, né, pela escrita do enredo, e isso também me instigou e me inspirou a minha graduação. Eu sou professor de História hoje, né, e com essa vontade de escrever enredos, né, isso me lançou essa curiosidade de menino, né, me tornou aí professor de História. Então, esse turbilhão, né, de informações que a escola de samba carrega, e aí a gente sempre tem que olhar, né, pro passado também e legar aí o conhecimento, né, e fazer jus também à tradição do carnaval. A gente começa a estudar a questão mestre-sala, porta-bandeira, né, e saber quem foram as figuras ilustres, quem importou, quem conduziu e quem defendeu o pavilhão da tua escola de samba antes de ti também. Isso é bem importante, né? E aí a gente entra na seara da tradição, né, da história, e a gente tem que olhar para o nosso ancestral, para o nosso antepassado e fazer jus, né? Tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente sabe hoje foi ensinamentos transmitidos, né, de forma oral, de forma visual, dos nossos antepassados. Então a gente começa a perceber a história e contar a história da entidade, muitas vezes pelos seus casais que portaram essas bandeiras, né, esses panos sagrados aí, que nos inspiram e que nos transformam também como pessoas e como artistas. Então isso a gente sempre tem que dar essa importância, esse significado para esses ancestrais, esses antepassados, essa velha guarda, né, tão presente nas nossas escolas aí, que foram muito importantes aí, os fundadores, né, todos os pioneiros aí que se juntaram, né, e configuraram, né, esse pavilhão, essa bandeira, esses símbolos, essas cores que a gente ama, que nos inflama, que movimenta uma massa inteira, uma comunidade ou várias comunidades, né. Então eu acho de extrema importância a gente conhecer, ser sabedor, por exemplo, e isso é a gente sempre instiga, né, os jovens, os aprendizes, os neófitos e quem está iniciando nessa arte. A gente participa da escola de mestre-sala e porta-bandeira Paredão do Samba aqui de Porto Alegre, e a gente tem inclusive um quadro, né, inclusive uma aula especial chamada Conto de Bambas, da qual a gente convida pessoas, assim, destaques ilustres, né, mestres-salas, portas-bandeiras, porta-estandartes do carnaval, para contar suas experiências, né, a sua história e também para registro, né. Então eu acho de extrema importância essa atividade aí de a gente dar, né, bonificar, reverenciar, né, e dar sempre a referência aos antepassados e aos mais velhos, né, que nos deixaram aí, que nos legaram essa tradição magnífica, né, desse bailado mágico, dessa dança que ela é tão característica, né, do carnaval, né? Por quê? Porque aquele casal ali tá levando o símbolo maior, a representação maior da escola de samba. Então, todas essas informações, né, elas são importantes para a gente ser, né, a gente saber o que é
e para a gente deixar um legado também da escola de samba, porque a escola ela não é só um ambiente de divertimento, né? Ela é um ambiente profissionalizante, é onde as pessoas se encontram, é um lugar de congraçamento, né? É um extrato social popular, né? Onde se faz arte popular e muitas vezes profissionaliza. E aí a posição de mestre-sala e porta-bandeira hoje em dia, né? Ela está muito além do amadorismo, né? Aquele amadorismo clássico e romântico dos nossos antepassados. E hoje em dia ela configura um profissionalismo, né? A gente pode encarar dessa forma. Então a escola de samba tem essa outra característica, esse outro viés, né? É transformar as pessoas em toda a atividade, né, do entorno dessa bandeira, né? Daí a gente volta para o eixo central aí. Então tudo isso, né? Todo esse eixo, né? E todas essas características que giram em torno desse pavilhão em forma de círculo, né? Porque as nossas tradições, e principalmente a tradição indígena e africana, né? Ela tem essa configuração da dança da roda, né? Exatamente, que é uma troca de energia em torno daquele pavilhão, né? Então a Renata Sá Gonçalves e a Yara Teodoro também, né? Elas sempre enfatizam isso, né? Quando a porta-bandeira gira e agita aquele pavilhão, né? Ela está invocando os presentes, né? E invocando também o ancestral, o antepassado e os fundadores, né? Então aquele pano ali, ele está movimentando o ar, né? E produzindo energia. Então toda essa, vamos dizer assim, esse momento mágico, né? A gente tem que sentir e perceber, né? Então eu falei um pouco assim de forma geral, né? Eu passei muito rápido assim de terceiro e segundo para primeiro, e exatamente pela carência profissional que a gente tinha lá nos anos 90 e início dos anos 2000, né? Mas eu busquei me aprimorar de todas as formas, né? Eu fui fazer jazz, capoeira, dança moderna, dança afro, porque aqui a gente tem também essa característica de ser um pouco mais, né, resistente, né, toda essa questão da malemolência, né, e claro, com certeza fui buscar nos mais velhos aí eu sempre dou como referência aqui o casal de mestre e porta-bandeira que era do Imperadores do Samba, né, eu sempre falo isso, não tenho vergonha, que é a Isabel e o Alexandre. Eu sempre ia buscar neles, né, inspiração e orientação. Claro, aí tinham outros também, outros messalas como o Odair, o Zé Cartola, né, e tantos outros, né, que brilharam aqui no Carnaval Gaúcho. O próprio Marcelinho, né, que está em ativo ainda, que parece vinho, né, eu sempre digo, quanto mais ele dança, melhor ele fica. E entre outros, né, o Chula, o próprio Tiriri, que também está em atividade, né? Então, na realidade, são os que começaram antes de mim, que muitos deles estão na ativa ainda e que são inspiradores nesse sentido. Então, a gente reconhecer, isso eu acho bem importante, a gente reconhecer que não somos nada sozinhos, né? Ou seja, a gente é transformado, a gente transforma o ambiente, mas a gente também é transformado. E que as pessoas são muito importantes na nossa formação. E isso é muito importante a gente reconhecer e absorver isso, né? Dessa diversidade que existe dentro da dança do mestre da porta-bandeira, né? Que cada um dança com as suas características, mantendo a tradição dos passos, né? Os passos obrigatórios, os movimentos obrigatórios e todo aquele ritual que existe em torno do casal de mestre e porta-bandeira na condução do seu pavilhão, né? Na apresentação e na proteção desse pavilhão, certo? Espero ter colaborado um pouquinho com a minha trajetória e com um pouquinho do que eu aprendi, né, nesses anos que eu dancei, e também espero ter referenciado, né, e reverenciado aí os nossos mais velhos. Muito obrigado pela oportunidade. Olá, amigos do Projeto Gira Laís, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Tairine Machado, porta-bandeira da Academia de Samba Praiana, uma das mais tradicionais escolas do Carnaval de Porto Alegre. Agradeço muito, Laís, pelo convite e vou contar um pouquinho da minha trajetória enquanto porta-bandeira aqui da cidade. Iniciei no ano de 2012 no projeto, até então projeto, Padedê do Samba, hoje Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira e Porta-Estandarte Padedê do Samba. Como porta-estandarte, fiz uns 6 meses de aula e me apaixonei pela arte de ser porta-bandeira. Através da professora Hélida, que me olhou em uma aula e disse que eu não nasci para aquilo, que eu nasci para ser porta-bandeira. Então eu troquei, né, as atividades naquele ano, fiquei trabalhando, estudando ali,
a arte, né, a nobre arte. E no ano de 2013 eu recebi meu primeiro convite para ser porta-bandeira convidada, né, segunda porta-bandeira, numa escola da cidade de Alvorada, que é uma escola próxima aqui de Porto Alegre, com uma sala Leonardo Pereira. No fim, acabamos desfilando como o primeiro casal pela escola, mas não com notas, né? Foi uma experiência bem divertida, foi meu primeiro ano, com lâmina, com bandeira, com esplendor, com cabeça. E aprendi bastante naquele ano e eu fui me preparando, né, para os próximos anos. No ano de 2014, eu já recebi um convite para dançar numa escola da região metropolitana, que era a Nenê da Harmonia, em Canoas, com o mestre de sala Daniel Scott. Foi o meu primeiro desfile como primeira porta-bandeira oficial de uma escola de samba. E recebi um convite da capital, que era da Academia de Samba Puro, para dançar com o mestre sala Leonardo ainda. Então, naquele ano de 2014, começou oficialmente a minha carreira como porta-bandeira. Já nesse ano eu recebi esse troféu aqui, que é o Estandarte de Ouro de Canoas, de melhor porta-bandeira da série prata, né, da série A de Canoas, com o Daniel. E recebi uma indicação para melhor segunda porta-bandeira no Carnaval de Porto Alegre, mas só a indicação. Mas já foi uma experiência bem legal, que ele foi um desfile bem complicado, bem difícil. A escola estava num grupo especial, mas não tinha muitas condições financeiras, então nós que construímos nossa fantasia, nós que fizemos todo o trabalho em cima da hora, como sempre, às vezes não acontece. E aí, mas o resultado veio, né, através das indicações de 3 sites de comunicação que haviam naquele ano de carnaval. No outro ano, eu volto a receber um convite do Leonardo Pereira para desfilar na Imperatriz Dona Leopoldina, rainha da Zona Norte, né? Escola do Grupo Especial aqui de Porto Alegre. Fomos segundo casal da escola, fizemos um excelente pré-carnaval, todos gostavam muito do nosso trabalho e recebemos a indicação de melhor segundo casal do Grupo Especial. E recebemos este troféu aqui, foi meu segundo troféu, já um ano de experiência no carnaval. Fiquei muito feliz, né, com as indicações também daquele ano, tivemos 2 indicações de 2 sites e recebemos essa premiação. No outro ano eu tive um bebê que se chama Vicente, hoje ele tem 5 anos, e eu ia ficar afastada do carnaval e recebi um convite para desfilar como porta-bandeira convidada no carro alegórico, no último carro alegórico de Bambas da Orgia, que é a escola mais antiga do carnaval de Porto Alegre, é azul e branco, né? A escola da Águia. E desfilei com o Clóvis André, que hoje é o subsecretário de Cultura da cidade. Foi uma experiência muito legal, depois ele me levou para desfilar numa cidade do interior, em Livramento, bem longe, né? Fronteira ali com o Uruguai. Também tivemos notas ótimas assim, para aquele primeiro desfile, mas não recebemos premiação. Mas foi muito legal também ir para outra cidade, né, mais distante assim. Aí eu percebi que estava começando realmente a acontecer as coisas. E aí quando eu tenho um ano, eu achei que eu não ia ficar em alguma escola, né? Não ia conseguir escola tão cedo. E aí eu recebi um convite do Marcos Nunes, que é então hoje meu primeiro mestre-sala, né? Para dançar com ele no Império da Zona Norte, que é também do Grupo Especial, a Escola dos Leões Alados aqui da capital. Eu fiquei 5 meses trabalhando com o Marcos no Império e eu recebi um convite para me tornar primeira porta-bandeira. Isso foi no ano de 2017. Foi um divisor de águas na minha vida, porque eu trabalhei bastante, né, de 2012 até o 2017 para que esse momento acontecesse. E aí doeu um pouco, né, aceitar esse convite, porque eu estava construindo um trabalho muito legal com o Marcos e ele me deu a oportunidade de voltar ao Carnaval de Porto Alegre. Todo mundo ficou muito feliz com o meu retorno, recebi uma estreia maravilhosa da escola. E os amigos todos muito contentes com o meu retorno. Mas também ficaram muito contentes quando a Praiana me abraçou e o mestre-sala João Boff me convidou para me tornar a primeira porta-bandeira. Eu fui com muito medo, muito receio, mas fui.
E no ano de 2017 nós fizemos todo um pré-carnaval muito lindo e acabou que não aconteceu o desfile em Porto Alegre do Grupo Prata, que é o grupo que a Praiana se encontra esses anos, né? E aí veio a primeira frustração, né? De, meu Deus, fiz todo um pré-carnaval, meu primeiro ano como primeira porta-bandeira oficialmente, o que fazer? Não vai haver carnaval. Nós recebemos um convite da escola convidada, porque o grupo especial desfilou em 2017. Então nós recebemos um convite da co-irmã Coab Santa Rita, eu e o João, para passar como casal, porque a porta-bandeira estava no Rio, ela não podia vir, e aí nós fomos. Então eu passei no ano de 2017 no Porto Seco, que é a pista aqui de Porto Alegre, mas não com notas. E aí nós recebemos uma homenagem, né, de um dos sites daqui da cidade, uma homenagem especial pelo pré-carnaval, muito bem feito pela Praiana, que foi esse daqui. Que também marca o trabalho que a gente teve, né, que foi muito especial, era para ser o carnaval da minha vida e acabou que não teve. No ano de 2018, o João se desliga da Praiana e eu convido o Alisson Prado, que é meu compadre, um amigo muito querido, meu melhor amigo, eu diria, para dançar comigo na Praiana. Ele sai de Bambas da Orgia, 3 anos como terceiro mestre-sala, e encara o desafio de dançar comigo como primeiro. Então seria o nosso primeiro ano como primeiros também. Fizemos um pré-carnaval maravilhoso pela Praiana, tinha tudo para dar certo. Mas a prefeitura cancelou o carnaval novamente, segunda frustração. Mais um pré-carnaval, mais um novo trabalho sendo feito e não houve carnaval. Mas também recebemos novamente um troféu de homenagem especial pelo trabalho de pré-carnaval que foi feito, né, naquele 2018. E fomos desfilar nas cidades do interior, numa cidadezinha de água doce, né, de praia, TAPS, pela Apito de Ouro, e recebemos o estandarte de ouro de melhor casal do grupo especial de TAPS. Então a gente conseguiu desfilar enquanto casal, né, fazer o trabalho que seria feito em Porto Alegre, na cidade do interior, né, na cidade de praia, e recebemos um troféu ainda por esse desfile. E aí no ano de 2019, o Alisson, pelo trabalho que a gente vinha fazendo, né, enquanto casal, recebe um convite para ir para a maior escola do Carnaval de Porto Alegre, que é a Imperadores do Samba. E ele aceita o convite, né? Eu super apoiei a decisão dele e ele vai para Imperadores e eu permaneço na Praiana. Seria meu terceiro, né, desfile, meu terceiro ano. Eu fiquei sem me estressar. Daí eu fiquei pensando assim, e agora? Quem eu vou chamar para fazer um novo trabalho, começar tudo de novo? O que eu faço? Eu lembrei do Marcos, que foi aquele menino, ele tinha então 19 anos, que tinha me dado a oportunidade de voltar para Porto Alegre, né, de voltar ao Carnaval de Porto Alegre lá em 2017. Eu faço um convite a ele, a gente ficou estremecido um tempo, né? Porque não é fácil tu decidir que tu vai se tornar a primeira porta-bandeira e não leva até uma sala contigo, a oportunidade é só para um. Essas coisas acontecem no Carnaval. Mas eu quis me redimir, convidei o Marcos para desfilar comigo. Então convido o Marcos para desfilar comigo, né? E ele aceitou o meu convite, eu fiquei muito feliz, porque nós começaríamos novamente o nosso trabalho, que nós pensamos, enquanto casal, construir, né, lá no Império. Trouxemos para o Carnaval de 2019 na Praiana, e aí, sim, eu consegui desfilar. Foi a fantasia mais linda que eu já vesti nesses anos como porta-bandeira. Foi um pré-carnaval muito trabalhoso, muito cheio de muitas coisas, muito medo de que não houvesse novamente carnaval em Porto Alegre. Até pisar na avenida, até entrar na avenida, a gente tinha o receio que não tivesse. Então foi muito suado, muito treino, muita corrida, muita dieta. Eu me dediquei o que eu pude para esse carnaval de 2019. O tema era sobre o Cartola e a gente veio nas cores da escola, rosa, né, no momento, e foi lindo.
eu julgo esse o carnaval da minha vida, porque foi a maior experiência que eu já tive enquanto porta-bandeira. Nesse ano também nós recebemos um convite para desfilar no Carnaval de Santa Catarina, lá em Floripa, na Escola Nação Guarani. A gente fez alguns ensaios com a escola e foi para lá desfilar. E a gente recebeu uma chuva de críticas. E 5 dias depois, uma semana depois, já era o Carnaval de Porto Alegre. E nós tivemos notas bem ruins. Nós fizemos a mesma coreografia que nós faríamos em Porto Alegre, em Santa Catarina. E foi a minha terceira frustração. Mas foi também a última. Porque as notas foram muito baixas. E as críticas foram bem pesadas. Claro, os jurados tinham essa demanda de avaliar, né? Mas nós não tínhamos essa informação de que o julgamento seria como é o julgamento de São Paulo, que a avaliação ela vem a partir do momento que o jurado te enxerga até o momento que o jurado para de te enxergar. E aqui a gente tem o costume de fazer as paradas como é no Rio. Nós não sabíamos disso, então o jurado nos avaliou como ele julgou que era o correto. E aí foi muito duro pra mim, porque eu sou bailarina, né? Eu tenho 22 anos de ballet clássico e jazz. E na crítica vinha que a porta-bandeira não tinha postura, a porta-bandeira não tinha garbo, a porta-bandeira não tinha elegância, o mestre-sala não tinha desenvoltura, o mestre-sala não sabia conduzir a porta-bandeira, o casal não tinha presença. E aquilo nos podou. E aí nós não sabíamos o que nós íamos fazer em Porto Alegre, porque o medo era que acontecesse a mesma coisa. Então a gente teve muito carinho da nossa família, das pessoas que nos queriam bem. E fomos firmes e fortes para o nosso desfile de Porto Alegre. E graças a Deus vencemos essa primeira batalha, né? Primeiro desfile oficial dos dois. Fomos nota máxima, a única nota máxima da escola naquele desfile. Recebemos indicações para os prêmios, né, daquele ano. Recebemos o prêmio de melhor fantasia, mas como não somos nós que confeccionamos, nós deixamos o prêmio com o nosso figurinista, Luciano Maia, que é quem nos veste, né, todos os 2 carnavais que nós tivemos. Mas valeu muito a pena, assim, foi, como eu disse, o carnaval da minha vida. No ano de 2020, seguimos trabalhando, e aí já vou pro meu 4º ano de praiana, né? Foi também um desfile maravilhoso, foi um pré-carnaval intenso, a certeza de que haveria desfile, né? Nós fizemos o nosso máximo e obtivemos novamente a nota máxima e fomos o único casal desse ano da série prata a obter nota máxima. Então foi muita honra, muita alegria, foi um desfile muito bonito. Daí nós viemos em verde nesse ano, né? Representando Adão e Eva, porque a escola falava de flores e do paraíso. Nós viemos representando Adão e Eva e nos consolidamos, né, com o único prêmio que o Carnaval de Porto Alegre teve esse ano de 2020, Carnaval em Foco, como o melhor casal da série prata. Então foi o que deu a certeza, assim, de que o trabalho foi bem feito e de que realmente nós, enquanto casal, era certa a parceria, né? E eu fico muito feliz de ter feito esse convite para ele, dele ter aceitado, dele ser o meu par de asas hoje. Eu sei que todo o trabalho que é construído é em função de nós dois, nós somos um só na avenida, nosso pavilhão é uma extensão de nós. E enquanto porta-bandeira eu sou muito feliz pela construção de tudo que eu vim fazendo, né, de 2012 até 2021. Mesmo não havendo carnaval, né, não sabemos até quando vai isso, eu fico muito feliz, porque hoje eu tenho reconhecimento do meu trabalho, eu tenho uma presidente que respeita todas as nossas demandas, que faz o possível e o impossível pelo casal dela. A Praiana é uma das mais tradicionais escolas do Carnaval de Porto Alegre. Laís já foi porta-bandeira da Praiana também, então ela sabe do que eu tô falando. E eu fico muito honrada e muito grata,
por ter tido a oportunidade de estar ainda à frente da escola, levando esse pavilhão, defendendo essa bandeira e estar aqui hoje conversando com vocês, contando um pouco da minha história. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é um pouquinho só do que eu já vim construindo e espero que venha muito mais. Sou muito feliz por todos os pares que eu já tive e agradeço todos eles. E que a gente possa em breve estar aí, né, festejando, desfilando, nos abraçando e fazendo o que nós mais gostamos, que é a nossa arte de ser mestre sala e porta-bandeira. Muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com todos vocês e um beijo, muita luz e gratidão. Bom, para quem não me conhece, eu sou Moreno Matias, comecei desfilando na Mocidade Alegre, levado por uma vizinha. Desde então, comecei desfilando numa ala. Primeiro ano desfilei numa ala. Depois, no segundo ano, já era passista. Depois, no terceiro ano, já me tornei mestre-sala, a convite do seu Juarez. Inclusive, foi até numa 24 horas de samba que eu tinha ido. E chegando lá, o seu Juarez me chamou numa roda, porque depois das 24 horas de samba a gente ficava de dia, durante a festa à noite, ficava de dia, tinha um almoço, e umas 2 horas da tarde mais ou menos fazia uma roda e começava o samba, um samba de roda. Nisso ele me chamou e tinha uma porta-bandeira que chamava Olga, uma porta-bandeira antiga da Mocidade Alegre. E ele colocou ela para dançar comigo. E eu nunca nem tinha prestado atenção nesse negócio de mestre e porta-bandeira, meu negócio era dançar de passista e tudo mais. E ela começou a rodar e eu comecei a dançar lá do meu jeito como passista, e para mim falou, serve. Tá, de hoje em diante você vai começar a ensaiar como mestre-sala e já para sair no próximo ano. Vamos aceitar, né? Aceitei o desafio. Na verdade, eu nem tinha conhecimento, nunca nem havia prestado atenção nesse detalhe de mestre e porta-bandeira, porque eu nem saía de casa, na verdade, antes de conhecer o samba. Eu era muito caseiro, então não prestava muita atenção. Minha família nunca foi de samba, de negócio de escola de samba, então eu era um pouco leigo nisso. Mas enfim, acabamos virando mestre-sala. Desfilei com a Débora em 1983, desfilei com a Débora e no ano seguinte o seu Juarez disse que provavelmente eu já desfilaria como primeiro com a Sônia. Mas para mim, tanto faz. E quando chegou no ano seguinte, ele achou que eu ainda não estava preparado para tal posto na escola, né, de primeiro mestre-sala, e nisso eu acabei recebendo o convite do Walter Guarilho e passei a desfilar na Unidos do Peruche como primeiro mestre-sala. Chegando na Unidos do Peruche, eu desfilei com a Luana, uma porta-bandeira também que não era conhecida, como eu também não era, né? Só era conhecido na Mocidade Alegre. E na época havia muito mestre-sala e porta-bandeira conhecidos, renomados de nome fixo em suas escolas, porque não é igual hoje em dia, um ano desfila 1 ano, 2 anos numa escola, depois já está na outra, você não sabe quem é de qual escola, onde está, enfim, antigamente o mestre-sala e a porta-bandeira era rotulado nas escolas, na verdade, por ficar muitos anos na escola, então tinha um rótulo, né, bem forte. E nisso eu desfilei com essa Luana, e essa Luana, no fim, por problemas pessoais, não sei, na verdade, nem me recordo, acabou saindo e eu acabei ficando sem porta-bandeira. Nisso, o Valtinho trouxe a Edja e o Urco para desfilar na Peruche, de primeiro. E para mim, sem problema algum, porque eu nunca quis ser mestre-sala mesmo, na verdade, então para mim era de boa, tudo bem. E eu passei a ser o segundo novamente, desfilando com a Valéria. Aí desfilei uns anos com a Valéria e
Nisso saiu a Aya de Urco, chegou a Lídia e o Serginho. E o Serginho desfilou acho que 1 ano, 2 anos, se eu não me engano. E eu passei a ensaiar com a Lídia. E na verdade eu acabei também nem desfilando com a Lídia. Eu saí e fui para a Nenê de Vila Matilde, ser o primeiro mestre-sala da Nenê de Vila Matilde, junto com a Marinês. É engraçado que quando eu cheguei lá na Nenê de Vila Matilde, a Marinês não quis assim ensaiar comigo, porque eu era muito jovem, né, na verdade. E ela é uma porta-bandeira tradicional, né? E eu até entendi, mas ela tinha que ensaiar, eu tinha que ensaiar, porque eu ia ser o primeiro com ela, então eu tinha que ensaiar. E ela, na verdade, toda vez que eu ia no ensaio, ela ensaiava comigo, dançava com o filho dela, estava fulano, ciclano. E ela antiga na escola, muitos anos na escola, então ela que dizia se ia dançar ou não. E eu acabei reclamando com o presidente, que o presidente veio falar comigo, mas você não está ensaiando? Eu falei, mano, a Marinês não quer dançar comigo. Aí ele fez uma reunião entre eu e ela e falou, olha, ele vai ser o seu mestre-sala e você tem que ensaiar com ele. Ele veio aqui e você tem que ensaiar com ele. E começamos a ensaiar. E ela tinha o estilo dela, tradicional. Eu já tinha um estilo mais jovem, né? Mais dinâmico. E, enfim, a Nenê de Vila Matilde ia ser a última escola de desfilar naquele ano, 1991. 1991. E a gente era a última escola de desfilar. E já tinha um monte de gente na avenida, todos que já tinham desfilado, estavam todos ali. Ao passo que antigamente você conseguia ficar na beiradinha ali do alambrado do AMB, né? E todos lá esperando para ver o que ia dar, né? Eu e a Marinês, né? E na verdade nem eu sabia o que ia dar. Aí tocou a sirene, viemos na frente da bateria, coisa e tal. E os batuqueiros falavam, olha, se você não tirar 10, e já aquela pressão, né? E tá, vamos desfilar, vamos embora, vamos caminhar o bonde. E entrando na avenida, ela começou a dançar no estilo dela, né? Mais lento, né? E eu, malandro, né? Já com um pouco de experiência, fui no andar da carruagem dela também mais lento. A nossa fantasia tinha umas asas, toda branca, então merecia uma cor, era uma águia, na verdade. Então a gente veio aquela coisa mais lenta, né? Eu procurei fazer uns passos mais lentos com ela, nada do que a gente já havia ensaiado, na verdade. E, enfim, o desfile foi ótimo, bom. Chegamos ao final. Na terça-feira de carnaval, a Nenê de Vila Matilde desfilava na Vila Matilde, para a comunidade, né, do bairro. Que hoje em dia acho que nem tem mais isso, né? Acho que não tem, não. E a gente chegou, estávamos nos trocando, aí vem o irmão do Betinho, o Bunana, e começa a nos dar parabéns, jogar pro alto, né? E eu sem entender nada, perguntei o que aconteceu. Vocês ganharam o estandarte de ouro da Globo, não sei o quê. Eu falei, eu nunca havia escutado que tinha essa premiação, nem nada, né? Mas ele estava falando e, na verdade, teve essa premiação. E nós, orgulhosamente, com a sorte do destino, encantamos os jurados e conseguimos esse mérito, né, de ter ganhado esse troféu de melhor casal da Avenida. Na verdade, só teve, se eu não me engano, só foi 2 anos. Um ano foi eu e a Marinês que ganhou, e no outro ano quem ganhou foi a Gabi e o Vivi. A Vivi, onde já se viu isso? A Vivi e o Gabi, que ganhou esse troféu no ano seguinte, de melhor casal também da Avenida. E depois
me parece que não teve mais, foi só esses 2 anos, aí não houve mais essa premiação. E nisso eu desfilei esse ano com a Marinês e retorno ao Unidos do Peruche a desfilar com a Lídia. Eu e a Lídia, a gente fez uma parceria boa. A Lídia também é uma porta-bandeira tradicional, mas mais atualizada, né? O estilo de dança dela já era mais estilizado para a atualidade, não era tão tradicional como a dança da Marinês. E eu e a Lídia, a gente deu certo. Dos erros que a gente tinha dançando, a gente fazia o passo, né? A gente fazia o erro se tornava o certo para a gente. E nisso a gente ia indo, a gente conseguimos sempre notas máximas. No ano de 95, eu e ela conseguimos ser o único casal do grupo especial a tirar a nota máxima. Isso também levantou meu ego, né? Porque aí então eu já estava fazendo parte da elite do samba, como mestre-sala, concorrendo com mestres-salas renomados e fazendo parte de ser um dos melhores, né? Junto com esses tantos outros que já vinham, me desculpa, tantos desses outros que já vinham na caminhada de vários anos, e eu chegando assim tão recentemente, conseguindo já todas essas premiações, essas gratificações, né, que para mim gratificações a gente faz por merecer, né? Na verdade, a nota da gente é uma sorte nessas premiações, é apenas para levantar o ego da gente, porque na verdade quem tem que dizer que a gente é bom é a nossa comunidade, né? Se a nossa comunidade acha que a gente não é bom, a gente não tem nada. Enfim, desfilei com a Lídia esses anos, acabei saindo, né, me dispondo com o presidente que né, nada tão grave, mas eu sou uma pessoa muito impulsiva, então acabei saindo, decidi sair e decidi que não ia dançar mais, né, escola nenhuma. Nisso eu fui dormir na casa do meu amigo Augusto, que era carnavalesco, e na Parada Inglesa, e lá chegando, quem me acorda? O Laurentino Borges, né? O Lauro, presidente da X9, querendo conversar comigo. Ele conversou comigo, dizendo que queria que eu desfilasse na escola, se eu achava. Eu falei para ele que eu tinha saído da Peruche, e não queria desfilar escola nenhuma mais, de mestre-sala, talvez eu desfilaria de passista, alguma coisa assim, mas de mestre-sala eu não queria mais. Ele insistiu, dizendo que não tinha mestre-sala, que estava sem. Aí eu falei, tudo bem, a gente fez um acordo. Eu falei, tá, eu desfilo 1 ano só para você, e no próximo ano você se vira e acha um outro lá. Tudo bem, então você desfila para mim, depois a gente conversa. E eu fiquei na X9 durante 10 anos. Nesses 10 anos foi uma trajetória muito bonita, né? E na X9, assim, a comunidade me abraçou de uma forma, assim, inesperada, né? E eu tinha o rótulo, como eu disse, antigamente a gente tinha um rótulo, né? O mestre sala da Peruche, o mestre... E eu, como chegando na X9, né? Então ainda tinha aquele rótulo, o mestre sala do Peruche, o mestre sala do Peruche. Não sou mestre sala do Peruche mais, agora eu sou mestre sala da X9. E me tornei o mestre-sala da X9. Quase que as pessoas esquecem que eu fui o mestre-sala do Peruche, mas ainda a comunidade lembra muito bem de mim lá. Né? E a minha trajetória na X9 começou com a Roseli Martins, uma porta-bandeira linda, que já
já desfilava na X9, porque antigamente a X9 trazia um pessoal do Rio para desfilar, né? O mestre Sala trazia do Rio. Eu não sei muito bem o que acontecia lá, na verdade. Mas o mestre Sala eu sei que era do Rio, trazia uma roupa do Rio para desfilar, né? Alguma coisa mais ou menos nessa linha de raciocínio. E chegando lá encontrei a Roseli. Aí o Lauro perguntou para mim quem eu queria que trouxesse, eu queria que trouxesse uma porta-bandeira do Rio para dançar comigo, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu quero ficar com essa garota aí, achei ela bonita e gostei dela. E nisso a gente começou a ensaiar pra lá, ensaiando pra cá, e a Roseli se encaixou comigo. Porque na verdade tinha uma rincha lá, porque a Roseli, na verdade, ela fazia parte de uma escola que era Passo de Ouro, que se juntou com a X9, não sei o que. O povo era meio assim, mas na semana do carnaval foi internada com dengue. E agora, o que fazer? Eu falei, tem que achar alguém para substituir ela. Tinha a segunda, se não me engano, era a Karina. Mas a Karina era muito pequenininha, a roupa não ia servir, a roupa já estava pronta, como que ia fazer? E procura daqui, procura de lá, e achei uma porta-bandeira, que muito minha amiga, por sinal, ela me fez um favor, a Edja, de ensaiar 2 dias e 2 noites comigo sem parar, para poder desfilar. Mas enfim, acabou não desfilando comigo, porque a Roseli saiu do hospital e disse que ia desfilar. Enfim, então, me desculpei com ela, ela entendeu, ela compreendeu que ela era a primeira porta-bandeira e quem éramos nós para dizer que ela não ia desfilar, né? Se ela achou que tinha condições de desfilar, recém-saída do hospital, ela saiu direto do hospital, então vamos desfilar. E maquiou ela, tudo, e fomos desfilar. Mas ela ainda estava assim, fraca ainda, né? Mas a gente tinha uns anjos de 1,90 m, 2 metros com a gente, que era o nosso cortejo. E na X9 eu escolhia geralmente o lugar que a gente ia desfilar. E eu havia escolhido, como era homenagem para o Lauro e a gente era uns anjos, eu escolhi a gente desfilar por último, a gente ser o último a passar na passarela, né? E tinha esse cortejo, e esse cortejo jogava umas bombas que saía um monte de fumaça, então parecia que a gente estava saindo das nuvens, assim. E a Roseli, assim, meia convalescente, né? Então ela dançava um pouco devagar, ela começou a sentir o peso da roupa, né? E começou a dançar mais devagar, e eu falava dela, ai, não estou mais aguentando. Eu falei, não, dança devagar que a gente vai. E fomos de boa, assim, bem suave mesmo, para dizer que a gente estava saindo das nuvens, naquela suavidade, né? E acabamos tirando a nota máxima também, mas infelizmente foi o último ano dela, ela não quis mais, né, desfilar na escola, disse que era o último ano dela, e enfim, eu acabei ficando sem porta-bandeira. Aí o que aconteceu? Eu cheguei pro Gaspar, que já era o Gaspar o presidente, cheguei para ele e falei, o que você acha de trazer a Sônia, né, a Sônia porta-bandeira? Sônia porta-bandeira, eu falei, que é da Mocidade Alegre. Ele falou assim, mas ela não vai sair da Mocidade Alegre. Eu falei, eu ouvi um boato que ela não é mais a porta-bandeira da Mocidade Alegre. Eu posso tentar trazer ela. Ele, será que você consegue? Eu falei, consigo, eu vou trazer ela. Enfim, aí passou uns dias, fui numa festa da Império de Casa Verde e tentei e consegui achar a Sônia lá por uma sorte, ela estava lá. E chamei ela para visitar a X9, né? Convidei ela, na verdade eu convidei ela já para desfilar comigo na X9, né? E ela, não sei, eu falei, então vai lá para conhecer, vai no ensaio lá para você conhecer. Ela foi no ensaio, fui pro ensaio, não falei, cheguei lá, tudo alegre, falei, a Sônia vai vir hoje. A Sônia não me aparece, fiquei com a cara desse tamanho, né? Mas enfim, continuei insistindo. Depois ela foi, no outro ensaio ela foi. E apresentei, já coloquei ela para dançar, tudo. Apresentei ela pro presidente, se acertaram para desfilar, pra gente desfilar tudo. E a Sônia, com aquela simplicidade dela, ela, em 2 anos, ela conquistou a X9, parecia que ela fazia séculos que ela desfilava na X9. Né, de tão agradável que ela era,
uma porta-bandeira exemplar, uma educação, uma fineza. Bom, era uma deusa, né, na verdade. E a gente fez uma parceria boa, né, eu e a Sônia, muitos amigos de muitos anos, desde a Mocidade Alegre a gente era amigo, nunca havíamos desfilado juntos, sempre brincando juntos por aí nas quadras, que antigamente a gente conseguia essas facetas nas apresentações de ficar brincando pra lá e pra cá, né? E hoje em dia já não tem mais, a gente não tem mais esse contato, né? Eu acho tão artificial hoje as amizades de mestre de porta-bandeira, não tem aquela troca de casais que não se entrosa com... antigamente tinha muito isso, hoje em dia não tem mais. E assim, antigamente cada um tinha seu estilo, não é igual hoje, que o estilo de todo mundo é muito parecido, era totalmente diferente. Era muito gostoso a gente olhar os casais de mestre de porta-bandeira, porque cada um era um diferente do outro, não eram todos iguais, que nem é hoje em dia, as danças são todas parecidas, não, eram todos realmente diferentes, cada um era um estilo. Mas enfim, desfilei 2 anos com a Sônia, consegui uma nota máxima, né? E ela ficou assim maravilhada, porque na X9 a gente, uma semana antes assim, a gente ia pro hotel, né? A gente ia pro hotel, um momentinho só. A gente ia pro hotel, desculpa, a gente ia pro hotel descansar, para ir para a avenida, trocar de roupa, e a Sônia ficava maravilhada com isso. Ela, nossa, apesar de todas as porta-bandeiras que desfilaram comigo, ficaram no hotel, e todas achavam aquilo o máximo, né? Porque até então não existia Holiday Inn ainda, e a gente já ficava no hotel, ali em Santana, no Brasília. Na verdade era um apart hotel que tinha ali, que era do meu amigo Marcos Peloso, e ele me oferecia para ficar lá, para poder descansar. Porque na verdade eu fazia todas as roupas da X9, eu trabalhava muito, então ele me oferecia o apart para ficar, para descansar antes do desfile. Então a gente aproveitava, ia para lá, comia, bebia, descansava um pouco. E na verdade eu quase nem ia, né? Porque ia mais elas que tinha mais disposição, porque eu tinha outros afazeres, então ficava mais corrido, mas acabava indo para lá também, pra gente sair de lá e ir para a avenida. Então eu tinha essas mordomias, né? E o povo até achava assim que eu era muito exigente. Mas não, eu nunca fui exigente. Eu sempre gostei de coisas boas, né? E eu tinha essa sorte lá, quando a gente ia fazer a apresentação, cada vez que era uma roupa, um sapato, né? Eu tinha os patrocínios, então eu sempre tive essa sorte, né? Então, por que não usufruir do que é bom? E enfim, aí a Sônia veio a falecer e eu novamente, saudade da minha amiga. E eu, na verdade, acabei ficando de novo sem porta-bandeira, né? Aí fazer o quê? Vamos atrás de mais uma. E eu gosto de desafio, então eu precisava de uma porta-bandeira que chegasse à altura dela, porque a Sônia morreu, faltava uns 3 meses para o carnaval. Como que eu ia pegar uma outra? Não, eu queria uma pessoa que tivesse um nome tão bom, tão importante quanto o dela, não que não seja importante, um nome de peso que chegasse assim próximo ao nome dela, o nome de uma grande porta-bandeira, né? E eu, na verdade, acabei achando a Vivi, né? E falei pro Gaspar, o Gaspar falou, você não vai conseguir trazer ela. Eu falei, eu vou tentar, né? E a Vivi, muito minha amiga, o Gabi, fui até a casa deles, entrei em contato com eles, fui até a casa deles, conversei com o Gabi, com a Vivi, e na verdade a Vivi relutou um pouco, né, pelo fato dela nunca ter desfilado com outro mestre-sala, a não ser o Gabi, que ela ia achar meio estranho, não sei o que, eu consegui convencer, enfim. Desfilamos, uma fantasia maravilhosa, ela também adorou, foi muito bem tratada na X9, também
com a simpatia, com a elegância, né, dela, ela conseguiu também conquistar as pessoas, a nossa comunidade da X9, e infelizmente a gente só conseguiu desfilar um ano, porque era só um ano mesmo que ela iria desfilar, né? Infelizmente. E novamente eu acabo ficando sem porta-bandeira de novo. Fazer o quê? Vamos atrás de outra. Vamos agora atrás da Ana Paula. Só que da Ana Paula não foi eu que fui atrás do português que entrou em contato e trouxe a Ana Paula, perguntou o que eu achava. Eu falei, gosto, né? Uma porta-bandeira jovem, né? Vamos ver o que dá. E veio a Ana Paula. E a gente se deu muito bem, né? Ela sempre falou que cresceu me vendo dançar, eu e a Lídia e Sônia e coisa e tal, e eu achei muito engraçado. Eu falei, nossa, eu acho que eu já estou envelhecendo, né? Aí desfilamos bem, também nos demos bem, né? E acabei saindo, desfilando com ela, depois acabei saindo da X9, retornando a Nenê de Vila Matilde também, para desfilar novamente na Nenê de Vila Matilde com uma porta-bandeira jovial, e novamente a Nenê era a última escola, né? Desfilei lá com a Rúbia, né? Uma porta-bandeira também boa, que eu vi desde pequena, né? Um outro estilo, diferente da Marinês, uma porta-bandeira jovem também, né? Então, como eu já estava acostumado a desfilar com essa porta-bandeira mais jovem, e eu também sou muito jovem, não sou nada tradicional, né? Eu sou muito reverente, então foi uma parceria também que deu certo. E as fantasias também todas, desde a X9, foi eu que confeccionava, então para mim já era 50% já era garantido, porque a indumentária eu já sabia o peso, tudo isso eu já tinha um certo esquema, né? E na X9 eu tinha a vantagem também que todas as harmonias da X9 eram meus harmonias, depois que eles passam a ser harmonias da X9. Então eu não dava trabalho pro diretor de harmonia, porque eu tinha os meus harmonias, eles só chegavam e pagavam as roupas e para desfilar, que era terno, que eles queriam sair bonito, então eles pagavam a roupa e vinham desfilar. Depois, aí eles queriam que eles fizessem parte da escola. Uns fizeram parte da escola, outros não, né? Mas na verdade eles eram meus harmonias, foram adquiridos eu adquiri eles para desfilar comigo, sem ter a necessidade de desfalcar a harmonia da escola, porque a nossa fantasia era uma grande, então a gente precisava de harmonia, precisava de apoio, e nisso, né, ia agregando, e eu tinha essa mordomia, na verdade, essa autonomia na X9. Né? Eu escolhi os lugares que eu queria desfilar, escolhi a cor da minha fantasia, então eu tinha esse... Como é que eu vou te falar? Eu tinha essa mordomia, na verdade, né? E então, fui desfilar com a Rúbia, na Nenê de Vila Matilde, e enfim, aí acabei me desgostando também. Vamos, né, parar, dar um tempinho, ver o que vai rolar. Enfim, e mestre-sala para mim na verdade, é a representação de uma comunidade, né? Você está ali representando uma comunidade inteira. Você é a representação de muitas pessoas ali. E se você é uma pessoa que tem um bom convívio com a comunidade te trata como um ídolo. Então, como você é tratado como um ídolo, você procura dar o melhor de si.
né? Na verdade, você procura dar o melhor de si, então você procura fazer o possível e o impossível para agradar aquela comunidade, né? O importante para mim dessa trajetória toda é que eu fiz bons amigos. Uns eu vou levar para a vida toda, outros vão ficar só no samba, né? Independente de classe social, que isso também não significa nada. O importante é a amizade sincera, que hoje em dia a gente não tem. É o que falta muito no nosso mundo do samba. Bom, vamos parar, né? Porque fica meio enjoativo, acho que já falei demais. E também a gente ficar vendo uma pessoa só falando, isso vai irritando. Eu sou uma pessoa muito prática, tá? Meu nome é Moreno Matias e se precisarem de alguma coisa, estou aqui para o que der e vier e puder ajudar, ok? Até mais. Olá, meu nome é Marcelo, atualmente mestre-sala da Mancha Verde, e eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história e da história de uma grande pessoa que fez parte da minha vida no carnaval, numa época em que eu desfilei na escola de samba Camisa Verde e Branco como mestre-sala. É um prazer muito grande estar aqui contando essa minha história e principalmente contar essa história junto com essa pessoa maravilhosa que eu vou falar para vocês quem é. Bom, eu comecei no carnaval em 1989 como destaque, passista, enfim, e fui para o Camisa Verde em 1997, quando eu já era mestre-sala, né? Já tinha dado os meus primeiros passos como mestre-sala, onde eu fiquei lá até 99 como segundo mestre-sala, e em 2000 eu assumi o primeiro pavilhão da Camisa Verde e Branco, assumindo o lugar do casal do século, né, Gabi e Vivi, juntamente com a Rose, que era a minha porta-bandeira quando eu era segundo. Desfilei em 2000 com a Rose, ela por motivos pessoais teve que sair. Em 2001 eu desfilei no Camisa Verde também como primeiro com a Júlia, e também ela não deu certo por problemas pessoais. Então foram 2 anos em que dancei com 2 portas-bandeiras diferentes como primeiro casal, né? E nesse momento é que entra aí essa pessoa maravilhosa e em que eu tenho um prazer muito grande em contar a minha história. Ela fez parte da minha história, não só da minha história no carnaval, mas também na minha história pessoal, né? Então até 2001 eu desfilei com a Júlia, e aí agora eu vou contar para vocês onde que entra essa pessoa tão maravilhosa na minha vida. Bom, depois que passou o carnaval de 2001, a presidente do Camisa Verde e Branco, na época Magali dos Santos, brincando comigo, falou: olha, quero que você continue, mas agora a gente precisa pensar e decidir uma porta-bandeira para que fique com você, né? Para que você possa fazer um trabalho aí, né? Você teve uma experiência de 2 anos com portas-bandeiras diferentes, e então eu vou dar a oportunidade para você também opinar, dar a sua opinião com quem você gostaria de dançar. Bom, e eu me lembro que isso aconteceu na semana do desfile das campeãs do Carnaval 2001, e aí no desfile das campeãs eu estava na concentração, e o Rosas de Ouro ia entrar para poder fazer o seu desfile, o desfile das campeãs. E eu tinha uma breve amizade com a Rosângela Francisco da Silva, conhecida como Nené,
uma das grandes portas-bandeiras do estado de São Paulo. Minha amizade era uma amizade mesmo de carnaval, eu não tinha tanta intimidade com ela, eu me lembro como se fosse hoje. Ela estava com um vestido dourado, se preparando para entrar na avenida, acompanhar o casal, não como porta-bandeira, mas acompanhar o casal. A Nenê é uma pessoa que, quando eu não era mestre-sala, era uma das pessoas que eu adorava ir no Rosas de Ouro e ver ela dançar com o parceiro dela, o Jorginho. E ela tinha uma beleza na dança que chamava a atenção de qualquer um, uma leveza, uma galhardia que chamava ela colírio dos olhos de muita gente. E ela era uma das pessoas que me chamava muita atenção. Na época, ela era muito mais velha do que eu, isso não é um preconceito, mas ela era muito mais velha, ela tinha 43 anos. E eu acho que eu tinha uns 22, 23 anos. E aí eu olhei ela, vestida de dourado, ela estava simplesmente maravilhosa. A Nenê estava linda de dourado e tinha uma cabine na concentração e a Magali, né, a presidente do Camisa, ela estava em cima, assim, olhando, né, o Rosas de Ouro entrar, e aí eu cumprimentei a Nenê, né? Bom, e aí eu olhei pra Nenê, olhei pra Magali, aí eu peguei, abracei a Nenê assim, olhei pra Magali e falei pra Magali, eu quero ela. Eu vou ser muito sincero com vocês, que eu não sei o que me deu na cabeça, porque na época, era uma época em que hoje não existe muito disso, né? Mas na época não se tinha muito essa troca de mestre-sala e porta-bandeira, principalmente nas escolas tradicionais, onde a gente sabia que uma porta-bandeira ou um mestre-sala amava uma outra escola para poder assumir o pavilhão oficial. Mas eu não sei, eu vou ser sincero que eu não sei o que me deu na cabeça, que eu virei para Magali e falei para Magali. Falei para Magali, Magali, eu quero ela, né? E só lembrando, e a gente conversando, ela comentou comigo da minha fantasia daquele ano. Ela falou assim, Marcela, sua fantasia era maravilhosa. Se eu tivesse uma fantasia daquela toda branca, nossa, eu ia simplesmente flutuar nessa avenida, tudo. Mas ela falou por acaso, né? Ela não falou com segundas intenções. Até porque a escola de samba de coração dela era o Rosas de Ouro. É o Rosas de Ouro, né? Bom, enfim. E aí me deu vontade, eu virei pra Magali e falei. A Magali pegou, virou pra mim, deu uma piscadinha. A Nenê virou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Aí eu peguei e falei assim, eu falei pra ela que eu quero dançar com você. Aí a Nenê deu uma risada, ela era muito extrovertida, falou umas besteiras, uns palavrões lá pra mim. Ela, seria um prazer, mas até parece que isso ia acontecer, né, Marcelo? Eu tô parada, sua presidente não ia aceitar nunca. E ficou por isso mesmo, né? Bom, aí passou o desfile, né? Passou o carnaval, a Magali me chamou e perguntou assim pra mim, na casa dela. Marcelo, quando você disse pra mim que você queria dançar com a Nenê, é verdade? Aí eu virei pra ela e falei pra ela que sim. Falei que eu toparia dançar com a Nenê, mas que eu aceitaria caso ela não aceitasse, a Magali não aceitasse, né? Por se tratar do Camisa Verde, sabendo que a Nenê é do Rosas de Ouro, etc. A Magali falou, você tem certeza? Eu falei assim, tenho, mas eu sei que não dá. Ela, então tá bom. Então a Nenê vai ser sua porta-bandeira porque eu vou convidá-la para ser a sua porta-bandeira. Eu vou ser muito sincero com vocês que esses 2 anos foram 2 anos que marcaram muito a minha vida, não só no carnaval, mas minha vida pessoal. Porque a impressão que eu tinha é que com o contato com a Nenê, eu já conhecia ela há anos, eu acho que era coisa do plano espiritual. Porque a gente criou um vínculo tão grande,
de parceria. Ela me mostrou o que é ser parceiro na dança. Ela me ensinou muita coisa, ela me deu aula de mestre-sala. Eu aprendi muita coisa com a Nenê. Eu aprendi, inclusive, a ter malícia, a ficar mais esperto, né? Jovem ainda, acreditava em todo mundo, confiava em todo mundo. Enfim, eu aprendi muita coisa com essa mulher. Nós ficamos amigos, irmãos, de um conhecer o outro. A gente falava isso. Nossa, Marcelo, parece que estava escrito que nós tínhamos que estar juntos. Tanto na vida pessoal como na vida no samba, desfilando. Desfilamos em 2002, trouxemos a nota, foi um desfile maravilhoso, as pessoas não estavam acreditando. A partir dali que as pessoas começaram a acreditar mesmo, né, da Nenê assumir o Camisa Verde. Aí ela se mostrou a primeira porta-bandeira e aí ela ganhou a comunidade inteira de uma forma assim que incrível, como as pessoas gostavam dela, né? E ela abraçou mesmo a comunidade, ela abraçou o Camisa Verde, ela passou a ser Camisa Verde. E aí nós passamos 2 anos maravilhosos, assim, né? Em 2003, fizemos um desfile, simplesmente um desfile marcante, em que todo mundo, né, lembra o desfile, a Revolta da Chibata, uma fantasia preta e dourada maravilhosa, uma das melhores fantasias que eu já tive. Foi um desfile também maravilhoso. Nós ganhamos, inclusive, o troféu de melhor casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira daquele ano. Foi um desfile que também tiramos a nota máxima. E um mês depois do desfile da Camisa Verde, infelizmente, a Nenê, ela sofreu um acidente. Esse acidente foi um acidente sério, trágico, que fez com que ela ficasse 4 meses em coma. E eu não deixei nunca de ficar do lado dela. Eu lembro que eu trabalhava em um banco e eu pedi para o meu chefe, na hora do almoço, que eu tinha 2 horas de almoço, de ir no hospital. Eu ia no hospital todos os dias, eu conversava com ela. E 4 meses desta forma. E eu sentia que ela me ouvia. Ela me ensinou muita coisa, eu lembrava disso. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade e a Nenê, ela falava assim para mim: eu não quero que você seja uma manicure, que você chegue à minha idade e seja uma manicure. Não que eu não valorize o meu trabalho, mas eu, por causa do samba, eu não fiz uma faculdade. Eu não fui atrás dos meus estudos. E você tem que estudar. Eu quero que você chegue à minha idade sendo um grande homem. Se você está fazendo a faculdade, eu quero que você estude. Não quero que você troque o carnaval pelo seu estudo. Então você precisa se organizar. A Nenê, ela pedia as minhas notas da faculdade, para vocês terem ideia. Porque ela pegava no meu pé. Ela era uma mãe. Peço desculpas aqui a minha emoção. Bom, então ela me ensinou muita coisa. Não só em relação ao carnaval, mas como pessoa também, gente. Nessa vida, né? Com a sexualidade que nós temos, inclusive também a sexualidade dela, ela era homossexual também. Ela me ensinou muita coisa relacionada à postura, ficar esperto, de olho aberto. Gente, a Nenê, para mim, ela não era só uma parceira na dança, que eu amava dançar com a Nenê, e as pessoas também amavam ver eu e a Nenê dançando. Mas ela simplesmente era uma parceira em tudo. Foram 2 anos maravilhosos. Mas voltando ao assunto do acidente, quando foi em julho, infelizmente, ela veio a falecer. Ela não resistiu
e veio a falecer. Eu me lembro que no dia que ela faleceu, eu estive no hospital e sei que ela me ouviu, mesmo em coma, e quando foi à noite ela faleceu. E aí essa pequena história de 2 anos, para mim e para muitas pessoas que conhecem a mim, que conheceu a Nenê, sabe como que ela lembra dessa história, lembra de tudo isso e sabe que foram 2 anos que eu passei da minha vida, simplesmente 2 anos maravilhosos. E até coincidentemente, né, eu estou fazendo essa gravação aqui com 43 anos de idade, porque na época ela tinha 43 e ela falava para mim, como eu já disse para vocês, eu não quero que você chegue com 43 anos tendo uma profissão qualquer, eu quero que você seja um grande homem. Olha a coincidência, né? Eu tô fazendo essa gravação com 43 anos e hoje, graças a Deus, sou um homem formado. E óbvio, graças à minha família, à minha mãe, que me apoiou muito, ao meu irmão, que me apoiou muito, mas eu posso me considerar que eu sou um grande homem. E a coincidência é essa, né? 43 anos, com a idade que ela tinha na época em que ela me falava isso, e hoje sou o que eu sou. E é essa, gente. A história minha e da Nenê é isso. Espero que vocês gostem. Tem muita coisa ainda para eu contar com a Nenê, muitas coisas engraçadas, coisas tristes. No dia do desfile da apuração, que talvez uma outra oportunidade eu conto para vocês. Mas essa é um pouquinho da história minha e da Nenê. Que os anjos abençoem a todos vocês. Eu tenho certeza que a Nenê hoje olha por todos nós. Hoje eu estou numa grande escola, com uma grande parceira, que é a Adriana Gomes. E assim como ela me disse um dia, Marcelo, o Jorginho, na época, foi mestre-sala dela, ele tinha falecido, me trouxe você de presente. Hoje eu estou tão feliz na Mancha Verde que eu costumo falar o seguinte, que eu tenho certeza que a Nenê também me trouxe a Adriana Gomes de presente para mim. Porque eu tenho certeza que a Nenê faz parte da minha vida, até hoje. Obrigado, gente, e espero que todos vocês gostem.